Meus irmãos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. O tema desta mensagem é espinhos e esperança. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 12. Uma carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 10. 2 Coríntios 12, de 7 a 10, diz assim a palavra de Deus: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos na Tua presença em nome de Jesus. Te bendizemos, ó Pai, pelo privilégio de termos acesso à Tua palavra e que esta, ó Deus, tem poder para alcançar os nossos corações, as nossas mentes, virar chaves, desbloquear pessoas para contemplarem a Tua grandeza e submetê-lo. Em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra, mediante o Teu Espírito, venha poderosamente falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, que nós te pedimos estas bênçãos. Amém. Meus irmãos, esse capítulo 12 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala, logo no início, sobre as visões e as revelações que ele teve do Senhor, uma experiência sobrenatural com Deus, e ele, então, teme depois dessa experiência, e o seu temor estava relacionado à soberba, ao orgulho, e então ele descreve esta forma que Deus trabalhou na sua vida espiritual. O espinho na carne, um termo bastante conhecido aos leitores da Bíblia, e inclusive por causa deste termo, nós utilizamos também no nosso dia a dia, mas algumas vezes de forma equivocada, né? Este espinho na carne de Paulo, de início, eu já informo os irmãos que Paulo foi vago e não deixou claro do que se tratava. E isto nos permite aplicar essas lições bíblicas em nossa vida. Mas nós não podemos, a verdade é que nós não podemos afirmar especificamente do que é que Paulo tratava. Os comentaristas bíblicos na história do cristianismo arriscaram afirmar sobre batalhas espirituais, sobre uma possível cegueira de Paulo, porque lá no livro de Gálatas, ele escreve em uma parte da sua carta, de que estaria escrevendo com letras grandes. Então, alguns comentaristas arriscam dizer que Paulo, esse espinho na carne poderia ser uma dificuldade da visão de Paulo. Outros, como Jerônimo e Tertuliano no século II, afirmaram que poderia ser uma dor de cabeça. Mas, diante de tantas teorias sobre esse espinho na carne, existem 3 possíveis teorias, não sendo especificamente aqui, afirmando, de que o que Paulo poderia ter, mas de todas as possibilidades que a história do cristianismo tentou afirmar, existem 3, então,
possíveis teorias. O espinho está relacionado à enfermidade física ou uma doença. O pastor e comentarista bíblico John MacArthur, ele afirma que Paulo está aqui sendo específico em uma enfermidade muito dolorosa. Existe também a possibilidade, a teoria de um dilema interior, talvez uma crise emocional, e por fim, perseguição de inimigos ou possíveis pessoas tentando atrapalhar o ministério. Eu fiz uma troca aqui. Russell Shedd, na verdade, que afirma que pode ser uma enfermidade, e o John MacArthur fala de um falso profeta que estava dificultando o ministério dele lá na região de Corinto. Então, quais são as lições que o texto nos traz? Que lições nós temos então a aprender sobre este espinho de Paulo, este espinho na carne? E a primeira lição que nós temos é que o espinho na carne de Paulo veio do próprio Deus. Pastor, mas como assim? Se a Bíblia diz um mensageiro de Satanás e foi dado por Deus? A resposta é que sim, quando nós compreendemos o contexto. No versículo 7 diz: foi-me posto um espinho na carne. Alguém colocou, e este alguém foi o próprio Deus. A questão é que Paulo aqui, ele olha para os espinhos sendo extremamente dolorosos, mas que por trás dos espinhos, o Senhor está no controle. Ele vê então a mão de Deus. A escolha de ter ou não espinhos, ou o espinho na carne, não estava sob o controle de Paulo. Não é ele que estava assim, eu tenho esse espinho, então eu vou desfazer, porque foi-lhe dado. Na minha versão, foi-lhe posto. Então a maneira como Paulo lidou com o espinho revelou a sua interpretação sobre aquele momento, sobre aquele sofrimento. O conceito judaico-cristão da soberania de Deus possibilita então afirmarmos que Deus permite a ação de Satanás visando um bem na vida dos seus servos. Nós olhamos para Jó em seu sofrimento, ainda que com um livro poético, mas que não deixa de ser a palavra de Deus revelada para nós. Então nós percebemos uma permissividade divina, de mãos dadas com dores, sofrimentos agudos, porém sob o controle de Deus. Em Mateus 27, versículo 42 diz: se é o rei de Israel, os fariseus falando para Jesus, desça agora da cruz e creremos nele. O que é isso aqui, meus irmãos? O amor de Deus não nos isenta dos sofrimentos. Não é porque nós andamos com Deus, não é porque hoje nós somos amigos de Jesus, pertencemos à família de Deus, somos filhos de Deus, que estamos isentos do sofrimento. Senhor, como que o Senhor permite eu sofrer este tanto, sendo que eu sou filho do Senhor, sendo que eu já entreguei a minha vida a Cristo? E nós então, equivocadamente, tentamos desconectar o sofrimento da nossa filiação ao Pai. Mas a proposta bíblica, em nenhum momento ela afirma que uma vida de obediência ao nosso Senhor, estaríamos isentos de sofrimento.
Então a primeira lição que nós temos é que o espinho na carne de Paulo veio do próprio Deus. Segundo, o espinho era motivo de grande perturbação. O texto diz: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. O texto afirma então uma grande perturbação. Era algo perturbador na vida de Paulo, que incomodava, doía, machucava, tirava a paz, algo ao ponto de fazer com que Paulo clamasse a Deus por 3 vezes, e aqui nós não sabemos em quanto tempo, ou em qual período ele clamou, mas era algo doloroso, era algo perturbador. Aqui nós lembramos de Jesus, lá no Getsêmani, que esse tempo atrás eu preguei sobre isso. O cálice da obediência foi o tema da mensagem. Onde Jesus, lá no Getsêmani, clamou também 3 vezes: Senhor, Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Deus afastou? Não. Foi Jesus que estava provocando aquilo? Não. O Senhor Deus estava no controle. Mas num período da vida de perturbação, Cristo clamando ao Pai: se possível, afasta de mim este cálice. Deus não afastou, porém fortaleceu o Filho para então suportar e vencer até a cruz, a vitória da obediência. E Paulo aqui passa pela mesma situação, clama para Deus afastar dele este espinho na carne, que nós não sabemos o que é. Porém, ele percebe que o Senhor está fortalecendo para prosseguir no seu ministério. Ao mesmo tempo que era perturbador, mas não era suficiente para impedi-lo de prosseguir na sua caminhada cristã, de prosseguir na sua fidelidade, de prosseguir na sua missão. O amor de Deus não nos imuniza, então, contra tragédias, contra mágoas, contra dores e lutas deste mundo. O cristão não está imune, então, ao sofrimento. Paulo passou por uma grande perturbação com este espinho na carne. Talvez você tenha na sua vida algo que te perturba, algo que te incomoda. Talvez o espinho na carne. A terceira lição deste texto, e é o que vai fazer talvez você tirar a conclusão de que, mas será que é um espinho na carne ou não, né? O espinho não era causado por Paulo, nem mantido por ele. Vale a pena nós ressaltarmos isso aqui. O texto diz: foi-me posto, pedi ao Senhor que afastasse de mim. O espinho na carne estava fora do controle de Paulo. E nós não podemos chamar de espinho aquilo que a Bíblia chama de pecado. Na teologia medieval, mais especificamente na teologia católica, afirma-se que o espinho na carne de Paulo poderia ser uma tentação sexual, uma fraqueza, mas não procede, porque não era uma fraqueza de Paulo, não era uma queda de Paulo, porque isto é pecado, não a tentação em si, mas a queda. Senhor, afasta de mim esta tentação, porque eu estou caindo. Não. Era algo que
não era causado por Paulo, nem mantido por ele. Pecado é pecado, pecado é desobediência. O pecado sempre traz sofrimento, que é consequência da nossa semeadura. Existem espinhos que são consequências da nossa negligência, espinhos que podem ser consequências da nossa rebeldia, das nossas decisões equivocadas. Mas o que Paulo pôde fazer para que o espinho da carne fosse afastado dele foi a oração. Foi a oração. Ele orou por 3 vezes. Então o espinho na carne de Paulo não era causado por Paulo, nem mantido por ele. E quarta e última lição é que o espinho fazia parte dos propósitos de Deus para Paulo. Meus irmãos, nenhum sofrimento na vida do crente é em vão. Na vida do crente. O texto diz, a minha graça, versículo 9, então ele me disse, a minha graça te basta. O que Deus estava dizendo para Paulo aqui, eu estou com você e isso é tudo que você precisa. Paulo, está perturbador? A minha graça te basta. Eu estou com você com uma postura graciosa. Você não está sozinho em momento algum. E por que Paulo interpreta como um propósito de Deus aqui para nós? Porque, como eu disse no começo do capítulo 12, ele teve uma experiência sobrenatural, foi levado ao 3º céu, e inclusive ele, para fugir da possível soberba e do possível orgulho, ele cita isso como uma terceira pessoa. Ele não usa como sendo ele. No versículo 2 do capítulo 12 ele diz, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao 3º céu. Versículo 3, e sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito o homem referir. Aí versículo 5 ele começa, de tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então, Paulo tinha medo de ser visto como super-herói, Paulo tinha a preocupação de não se ensoberbecer, e então ele faz uma conexão de que o espinho na carne foi posto por Deus para que ele então permanecesse na humildade. E é por isso que ele afirma sobre a fraqueza, ele diz, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, a fim de que não me exalte. Versículo 7. Senhor, eu tive uma experiência contigo. Senhor, eu já percebi que isso aqui não acontece com todo mundo. E Paulo, entendendo que ele estava ali querendo se envaidecer, ele entende que o Senhor Deus permite um espinho na carne, para que ele não se esqueça de que a glória não é dele, de que ele é uma pessoa comum, como todos. A resposta de Deus é, eu estou com você. Está doendo? Eu estou contigo. As lições da fraqueza de Paulo, na fraqueza o poder da graça de Deus é aperfeiçoado. Na fraqueza, Paulo se gloriou, na fraqueza. Na fraqueza sentiu prazer por amor de Cristo. Por quê? O final do versículo 10. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Recapitulando.
O espinho na carne de Paulo veio do próprio Deus. O espinho era motivo de grande perturbação. O espinho não era causado por Paulo nem mantido por ele. Não era uma consequência de uma decisão errada dele, enfim, não. Deus colocou. E o espinho fazia parte dos propósitos de Deus, que era manter Paulo na sua humildade, com os olhos voltados para as suas fraquezas e não para as suas experiências com Deus. E para concluir, meus irmãos, algumas afirmações. Deus usa os espinhos para preservar-nos da soberba. Provérbios capítulo 16, 18, 19 diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Então a vaidade poderia possuir Paulo, e ele reconhece isso. Então, ao invés de ele se orgulhar, sabendo da sua fraqueza, porque ele tinha sido um grande homem antes de Cristo, mas sabendo da sua fraqueza, então ele se contenta em glorificar-se na fraqueza, nos seus pontos fracos. Versículo 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, olha aqui, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Os olhos dele voltam para essas fraquezas por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu entendo as minhas limitações, repousa sobre mim o poder de Cristo. E Cristo pode todas as coisas. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, esse Cristo poderoso, quando nós estamos reconhecendo as nossas limitações, quando entendemos que todo louvor e toda glória, toda honra pertence ao Senhor, repousa sobre nós o poder desse Deus maravilhoso. Aquele que tentou tomar o poder, a glória para si, foi expulso do céu. Lúcifer. Então Paulo cuidou em deixar o seu orgulho nos joelhos, como diz o ditado, porque nos joelhos, quando nós vamos orar, nós esmagamos o orgulho. A dor da queda por causa do orgulho dói muito mais do que a dor do espinho na carne. E o apóstolo Paulo entendeu isso. Em Gênesis afirma que os espinhos e abrolhos estão na terra como maldição de Deus, como consequência do pecado. Ou seja, ainda que sejamos íntegros, fiéis, o fato de nesta terra termos espinhos, uma hora nós podemos ser feridos. Porque é Deus quem coloca. É Deus quem permite. E por fim, Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu e padeceu. Hebreus capítulo 5, versículo 8, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Que lições Paulo tirou dessa experiência ou deste tempo em que Deus permitiu que ele enfrentasse o espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo. E as lições: humildade, não deu voz ao orgulho, à soberba. Pelo contrário, ele desfrutou do poder de Cristo, entendendo que quando estava fraco,
Na verdade, é ali que ele estava sendo forte. Meus irmãos, enquanto nós mesmos ocuparmos o lugar de Deus no nosso coração, Deus terá trabalho a mais para trabalhar em nós, através de nós e apesar de nós. Tem uma música que eu fiz que diz: ensina-me, ó Jesus, a deixar o que sou, para que habite em mim o teu imenso amor. É como se fosse um espaço físico que só cabe uma coisa de cada vez. O nosso coração é como um espaço físico que só cabe uma coisa de cada vez. Ou eu fico nele, ou Deus. Os dois não cabem, não. O trono do nosso coração pertence ao Senhor, mas nós devemos dar o devido espaço a Ele, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Precisamos nos quebrantar, reconhecer talvez a nossa soberba, os nossos orgulhos, e darmos então o devido espaço para que Deus seja glorificado através de nós e apesar de nós. Amém, meus irmãos? Talvez você esteja enfrentando dias com espinho na carne. Pergunte: quais são, Senhor, as áreas da minha vida que o Senhor deseja trabalhar sobre o meu orgulho, sobre a minha soberba? Porque Deus, Ele cumpre o seu propósito em nós. E o seu propósito é deixar-nos como Jesus. É fazer de nós pessoas iguais a Jesus. E Jesus, Ele foi obediente e aprendeu a obediência por aquilo que sofreu e padeceu. Estamos sofrendo? Senhor, ajuda-nos a tirarmos as devidas lições, porque a aula da dor nos levará a um doutorado. Não é doutorado, mas as dores permitidas pelo Senhor nos trarão lições de fidelidade a Ele, para a glória dEle. Não é sobre nós. O mundo não é sobre nós. A vida não é sobre nós. É sobre Deus. Amém? A vida é sobre Deus. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela Tua palavra, por esta experiência de Paulo, lá no primeiro século. Ó Deus, nós podemos imaginar o tanto que ele sofreu, mas o Teu nome foi glorificado, e por isso nós te pedimos, ó Deus, ajuda-nos a voltar os nossos olhos para as nossas injúrias, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas, e entendermos que nestas limitações repousa o Teu poder, e então desfrutaremos da força que vem de Ti em nós, apesar de nós. Em nome de Jesus, amém.